também. Welcome to the channel Followers of Jesus. Eu tô falando já, né? Já, ele não vai. Vou pôr isso em tudo no vídeo. E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um vídeo um pouco diferente aqui no canal. A gente trouxe um convidado especial, é o Lucas, um cruzinho que é o Lucão, quem não conhece ele. Você quer se apresentar aí, Lucão? Falar onde você veio, de que planeta você veio, se é daqui da Terra mesmo, como é que é? E aí, seguidores, tudo bem? Eu sou o Lucas. Juruáia mesmo, só que hoje eu moro em Ribeirão Preto. E é isso aí, hoje eu vim fazer uma participação especial aqui com vocês. Por que você mudou daqui? Você teve que mudar daqui? Você é de Juruáia, você tá morando em Ribeirão hoje? Eu saí de Juruáia, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 27. Faz um tempinho que eu estou aqui. Com tempo longe da família, né? Um pouco tempo da família. Eu saí para fazer o ensino médio e até então eu iria fazer mecatrônica, parte de robótica. Mas aí eu acabei fazendo técnica em enfermagem e mudando um pouco o rumo das coisas. Mas eu sei mesmo que foi para estudar. Como é que foi, assim, que você é cristão? Como é que foi esse encontro com Deus? Quando você sentiu um chamado para isso, quando é que foi assim, ó, é isso que eu quero fazer? Foi isso que foi o meu encontro com Deus? Como é que foi isso para você, essa experiência sua, particular com Deus? Quando, aqui em Juruáia já, o meu pai, o pastor Rodolfo, pra quem não sabe, O pastor presidente da nossa igreja, do nosso ministério. ele já tem essa coisa de ajudar muitas pessoas. E eu sempre admirei muito isso, principalmente a parte de ser altruísta, né? Ajudar muito o próximo. E isso sempre me chamou a atenção, porém nunca pensei em trabalhar isso como profissão. Eu sempre quis mexer com robótica, informática, mecatrônica. Até que eu fui embora daqui e algo disse pra mim que eu precisava ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas, como cristão e também na saúde delas, tentar transformá-las. E aí eu fiz técnico em farmácia. Primeiro eu não tinha idade para fazer técnico em enfermagem. E aí quando eu completei os 18 anos, eu entrei em técnico em enfermagem. Entendi. E aí eu tô atuando. Hoje em Ribeirão Preto, eu faço parte de uma empresa que faz gestão hospitalar, porém não fugi da área da saúde ainda. E todo dia Deus confirma pra mim que é essa área que eu tenho que seguir. Isso que é bacana, né? Essa mudança de mente. Você queria fazer você tinha em mente uma profissão já, e no meio do caminho você sentiu que não era o seu chamado mediante sua relação com Deus, seu relacionamento com Deus. É interessante isso que a gente estava em um estudo bíblico esse tempo atrás, acho que foi até numa escola bíblica dominical, e foi citado você como exemplo dessa questão do chamado, porque eles falaram que quando você era adolescente barra criança, né? Foi usado um profeta para você falar que as suas mãos são usadas para curar, né? Para cura. Exatamente. Aí muitas vezes as pessoas acham que você vai sair levantando o defunto. Sinceridade, entendeu? quando aconteceu E isso. você é usado para isso hoje. Foi até legal você comentar isso, porque quando foi isso pra mim, quando você é uma criança, adolescente, como você disse, você lembra de Pedro. Você, Jesus, a minha sombra vai curar as pessoas. Eu vou Não que isso não seja possível. Com certeza. Mas o que eu faço hoje também é ajudar na cura das pessoas. Com e certeza. muitas das vezes não na física, na espiritual também, porque eu já atrelo as duas coisas e consigo falar de Jesus pra elas também. Isso é muito legal falar, porque às vezes as pessoas mas e se eu, por exemplo, meu sonho é ser missionário, e se eu não posso estudar, porque se eu estudar eu não vou conseguir ser missionário, se eu não fizer isso, e às vezes o seu chamado está no seu próprio estudo, né? Que Quando você tá falando. a Bíblia fala pra nós que devemos ser sal da terra e luz do mundo, não é ser sal dentro do saleiro. Com certeza. Ser sal dentro da igreja, que é onde já tem... É o saleiro, onde sai o sal ali, não é isso. Eu acho que ser sal da terra é você ir em algum lugar onde não chega, onde não tem alguém para fazer isso, e você ir temperar a vida daquelas pessoas com Deus. Sim, só traz a purificação, né? Exatamente, porque ser crente dentro da onde você tem crente, da onde você quer ser, é muito fácil. Com certeza. Mas se você, no seu caminho aí, eu quero ser missionário, mas eu não quero fazer educação física, administração, porque não tem nada a ver com missionário. Verdade, mas você não sabe se você vai fazer a missão dentro do seu emprego. Às vezes tem tudo a ver. E é interessante isso que a gente está falando com relação a escolher, né, bem o que você quer fazer, buscar mesmo a Deus, né, a vontade de Deus, exatamente porque, às vezes, se você formasse em mecatrônica, você teria se dar bem no futuro materialmente. Mas essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz, né, Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tem por que a gente querer ir contra, porque se a gente por exemplo, se você já fosse se dar bem,
na mecatrônica, com certeza você vai se dar muito melhor na enfermagem, que hoje que você faz, né? E é assim, cara, existem alguns fatos e algumas coisas que aconteceram nessa minha caminhada. Eu tenho mais ou menos 9 anos de profissão, que foram confirmações. Sabe? Então, isso que eu ia perguntar pra você agora no seu dia a dia, como é que é isso lá? Porque quando eu saí de Juruáia, eu fui pra Mococa, no estado de São Paulo, e lá onde eu cursei. Lá é um lugar não tão grande, mas também não é tão pequeno quanto Juruáia. E ali eu comecei a desenvolver a carreira, só que eu precisava alçar voo também. Com certeza. Porque a gente não pode pensar e ficar parado numa coisa só e tem que crescer. Tanto na vida profissional quanto financeira, enfim. E quando foi para mim ir para Ribeirão Preto, eu falo que foi providência de Deus na minha vida, porque foi muito engraçado. Agora a gente para de rir. No dia que eu ia fazer a prova em Ribeirão Preto, eu tava de folga do outro trabalho. E não tinha agendado. Coincidência. Coincidência, pra quem não acredita, é coincidência. E eu precisei ficar mais alguns dias e eu tinha folga acumulada. Então a minha folga acumulou. Tudo certo, tudo nos planos. Tudo conforme os planos de Deus. Sabe? E muitas das vezes eu já pensei em desistir, vou ser bem sincero pra você. Tinha dia que eu chegava muito cansado, principalmente psicologicamente. Porque eu lido com a vida e a morte sempre, todos os dias, e com outro ser humano. E eu já pensei em desistir, vou voltar para Juruáia, vou cortar, vou fazer alguma coisa, vou voltar para a área de informática. A gente tende para uma área mais cômoda, né? Muito, a zona de conforto, né? E o paciente chegava para mim muitas das vezes, colocava a mão no meu ombro e falava assim: muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Você faz a diferença. Isso é muito legal, né? As pessoas chegarem para mim e falam assim: você é diferente, né? Paciente deitado no leito, principalmente dentro da UTI, e fala assim: você faz a diferença aqui no lugar que você está. E não é porque eu sou melhor que os meus colegas. Não, é porque nós temos Deus. É sal e luz, né? Sal e luz. Exatamente. Isso é bacana, isso é legal falar, né? Entender que as pessoas, assim, às vezes, isso é até dos próprios pais, muitas vezes, né? De querer que o filho estude, mas sem um foco, né? Sem antes ter a base, que é o cristianismo, né? De ter a Bíblia, né? Como alicerce da pessoa, que ela consegue escolher o caminho, não o que ela quer, muitas das vezes, mas o que Deus quer para ela, com certeza vai ser muito mais gratificante, você está testemunhando agora. E ali, principalmente nos leitos dos hospitais, dentro da UTI, que eu trabalhei muito tempo dentro de uma UTI, as pessoas estão carentes, não só de uma palavra amiga, não, carentes de Deus mesmo, de saber quem é Deus, de conhecer a Deus. Sim. Muitas delas não tiveram oportunidade ou são desviadas do caminho de Deus. E ali é onde eu acho que o Senhor, tenho certeza que o Senhor me colocou para chegar nessas pessoas alcançar, né? E perguntar se elas querem aceitar Jesus, se elas querem voltar para o caminho de Deus. E todo dia eu peço graça, porque muitas das vezes eu tenho N colegas do meu lado que não são crentes, não são evangélicos. E isso tudo, tanto na área profissional, Lucas, quanto na parte de estudo mesmo, né? Sim. E eu tô crescendo na faculdade agora, então eu sei falar disso. Realmente a gente acaba recebendo muita influência, ou que as pessoas querem muito influenciar a gente, né? E a gente tende a ir para a área cômoda que a gente está falando. Quando se diz que ladrão não rouba mendigo... Mendigo. Enfim, quando se diz que ladrão não rouba mendigo, é isso, porque o ladrão não vai roubar alguém que não tem nada. Com certeza. E o ladrão de nossas almas quer desviar a nossa atenção total. E muitas das vezes a influência dessas pessoas, seja na faculdade, no curso técnico, seja onde for, sempre vai ter aquele que vai falar: não, deixa disso, vem pra lá. E aí é que tá pra ser a diferença nesses lugares, né? Ser cristão e continuar. Posso escolher qualquer área de profissão. É o dia a dia, né? Desde que eu seja cristão e siga a Cristo. Um propósito, né? Isso que é interessante. A vida do cristão não é vazia, não é sem um significado, né? Ela tem objetivo. Não tem objetivo. Então vamos continuar nessa parte aí que você está falando da sua experiência mesmo, né? Teve algo que te marcou, não nesses 9 anos, como você disse, mas principalmente agora, nesse tempo agora de pandemia, alguma coisa que te marcou, alguém que te marcou muito, até colega mesmo de profissão, não sei, alguma coisa desse tipo? Teve um fato muito interessante. Quando eu me mudei a Ribeirão Preto, dia 5 de dezembro do ano, não lembro. Dia 5 de dezembro. A minha moto foi roubada, foi furtada. Nossa. Meu primeiro dia em Ribeirão Preto, meu único veículo, eu estava no meu horário de almoço, foi furtado. Ali eu queria... Não, agora acabou. Pega a mão. Meu Deus do céu. Muito triste, já
sabe, desanimado, e eu fui à igreja, e aí começou a cantar aquele Eu Cuido de Ti. Eu cuido de ti. E aí eu falei, pronto, já tá a confirmação. Uma semana depois me ligaram que achou a moto. Achou a moto. Então é uma coisa assim, São Lucas, é porque quando tudo tá encaminhado, na Deus mão do cuida Senhor, de vocês, né? Essa é a verdade. Ele cuida. E na pandemia eu estava em Atibaia. Perto de São Paulo, perto de São Paulo capital, trabalhando numa UPA. E eu, no começo da pandemia, onde quase ninguém conhecia muita coisa ainda. Situação crítica mesmo. Isso, muitas pessoas vieram pra mim pra falar, é aquilo que eu disse no começo, você tá fazendo a diferença, você é diferente. E eu volto a dizer, não é porque eu sou melhor que todo mundo, ou porque eu estudei mais, ou porque não. Porque eu sigo a vontade de Deus sempre. Sim. E se você faz essa diferença no lugar que você tá, sempre vai ter alguém que vai te motivar. Vai ter dia que você vai ter vontade de desistir, mas vai ter dia que você vai a fraqueza do outro, a dificuldade do outro, às vezes nos motiva, né? Essa é a verdade. A gente vê outra pessoa passando dificuldade, vê outra pessoa lutando para sobreviver a cada dia, isso não pode deixar, a gente não pode se entregar, né? A gente tem que ajudar as pessoas, porque a gente tem capacidade de fazer isso, né? Na minha profissão, eu exerço muito amar o próximo. Com certeza. Fazer o bem sem olhar a quem. Sim. Independente de quem for. E muitas das vezes é uma pessoa que não é evangélica, não é cristã. Ali tá todo mundo, né? Do ateu ao judeu, vamos dizer assim, né? Como diz na música do Preto no Branco. Ali é a minha função. Sim. E isso muitas das vezes deixa muito característico. Falar de Jesus nessa hora para as pessoas, às vezes é dificultoso, às vezes você tem uma pessoa que está do lado olhando, mas se você deixa a vergonha ou a timidez tomar o seu coração, e a tendência é você realmente deixar, né? Porque você não sabe a situação da pessoa. Às vezes a pessoa ela tá em paz, às vezes a pessoa ela tá totalmente aflita ou totalmente angustiada, com raiva. Você não sabe a situação, às vezes, da pessoa psicológica, né? E isso às vezes acaba ficando uma barreira, eu acho. Uma barreira. E muitas das vezes, essa eu acho que é a função mais importante. Levar a Deus a toda vida. Com certeza. Bom, e como é que é manter o foco na fé? Tão longe de casa, principalmente, né? Você tem seu pai, que é pastor, né? A maioria dos seus parentes eles estão aqui, né? Você tem um avô que acho que até próximo de você, não sei onde ele está agora direito, já são, né? Mas como é que é isso? Tá tão longe da família e ainda permanecer cristão. Como é que é manter o foco disso? Seguir os preceitos firmes. É difícil, né? É difícil, não é fácil. Porque aqui eu tenho meu pai, que já está aqui há 19, 20 anos. Então eu conheço 80% da igreja. Eu cantei no conjunto de crianças. Eu comecei a ensaiar na banda. Eu comecei a cantar no grupo de adolescentes. Então, isso é muito Tinha mais toda uma fácil. dinâmica, Exatamente. Por mais que meus pais nunca me obrigaram a ir à igreja, porque isso nunca aconteceu, não adianta obrigar, não, você tem que ir, não. Tem que ensinar o porquê da vida, sabe? E ensinar o caminho. Longe eu não tenho. É uma igreja diferente, é algo que você... Mas aí a gente volta naquela que eu não vou pra igreja por causa das pessoas. Com certeza. Eu vou pra igreja pra agradecer a Deus principalmente e continuar a minha fé. Não é fácil. Você tem que bater o pé, você tem que firmar e falar, hoje eu preciso ir na igreja. Ah, mas eu vou ser crente de casa. Nós temos que lembrar que nós somos um membro de um corpo. Exatamente. E um membro fora do corpo, eu tô pegando a anatomia aí da minha, entendeu? Um membro fora de um corpo, nós temos que ficar em união. Não existe esse negócio de... É que na verdade, assim, quando a gente vai para a Bíblia, ela não fala a igreja, ela não quer falar a igreja sou eu particular, a igreja somos nós, né? A comunhão na Bíblia ela está implícita lá, né? Os discípulos eles tinham comunhão com Cristo e Cristo tinha comunhão com os discípulos, eles eram uma família, eles viviam ajudando o outro. E por que a gente vai ser diferente? Não tem por que ser diferente, né? A gente tem que manter isso, essa ligação, né? Claro que eu sinto uma saudade enorme da igreja de Juruáia. Porque, como eu falei, eu conheço todo mundo. A gente cresceu muita gente, né? Sim. Na infância. Cresceu e cantou, tocou e tudo junto. Mas quando você vai para a igreja com o intuito de louvar a Deus mesmo, você sai revigorado e com vontade no próximo culto. Não é fácil, mas se você manter a fé, pedir graça a Deus, oração e Bíblia, porque quem não lê Bíblia, quem não leva também.
Quer ser cristão sem ler a Bíblia e orar é complicado. E é interessante um ponto, às vezes eu e o Carlinhos, a gente sempre conversa sobre esse assunto, né, da área profissional e a área espiritual, toda ligada, né? É interessante porque a gente tem que lembrar que a gente não é o que a gente faz. Por exemplo, você não é enfermeiro. Você é o Lucão, que exerce a profissão de enfermeiro. Então, antes de ser enfermeiro, você é o Lucão, filho do pastor Rodolfo, um cristão. A gente tem que entender isso. Então, eu queria que você desse, assim, você já como você estudou, concluiu seus estudos, não sei se está estudando ainda, tá? Ainda não, mas pretendo. Então, pretende estudar ainda, se mantém cristão e profissional. Eu queria que você desse um conselho para esse pessoal, né? Que a gente tem o público principal é adolescente e jovens, né? Que muitos estão entrando na faculdade, outros como você estão pensando em ir para alguns técnicos colegiais diferentes. Então, eu queria que você desse esse conselho, pessoal, o que fazer ou como fazer, se realmente devem estudar ou não, porque eu conheço pessoas que pararam de estudar simplesmente porque entenderam isso na Bíblia que não era para eles, mas não é bem esse o caso, a gente sabe que não é isso. Primeiro começa que Deus deu o dom para todas as profissões, né? Sim. Para todos os lados. Deus não disse Os dons naturais, né, principalmente. Senão não existiria médico, né? Não existiria o rapaz que conserta a eletricidade. Sim. Entende? Busque a direção de Deus, primeiro de tudo. Com certeza. Buscar a direção de Deus. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer a sua escolha em relação às coisas. Porém, Ele vai te guiar. Se você entregar a vida totalmente a Deus, né? Ele vai te ajudar a decidir o caminho, Ele vai te mostrar o que é para você. Não tenha pressa de decidir a sua profissão. Querer, nossa, eu preciso isso porque isso dá dinheiro, Sim. porque isso faz. Porque futuramente você pode ser frustrado. Se você se frustra profissionalmente, Lucas, vai me frustrar, vai me afetar na vida cristã. Você vai ficar chateado, vai achar que Deus não te ajudou. Exatamente. Sempre procure a direção de Deus. Veja se é isso mesmo. O tempo certo das coisas. O tempo. Há tempo para tudo. Sim, com certeza. Há tempo para tudo. No tempo certo as coisas vão aparecer. E se você estiver no caminho de Deus, tiver a ligação direta com Deus, vai ser muito mais fácil. Eu acho que eu saí de Mococa no tempo certo. Com certeza. Eu estava estável, um emprego estável de 5 anos, tranquilo. De repente eu saio, vou para uma cidade de 800 mil habitantes, sem conhecer ninguém praticamente, mas foi tudo guiado, sabe? E para você que está querendo fazer uma faculdade, um curso técnico, e como o cara disse, acha que não, mas como é que eu vou continuar sendo cristão? Nada disso não. Seja cristão primeiro de tudo. Sim. Seja cristão, se você for cristão, seguir a Deus, com o próprio nome de Deus, quem é cristão, segue a Deus, segue a Jesus, segue a Cristo, você vai conseguir concluir as outras partes da sua vida e seguir as etapas, sabe? Fique firme com Jesus. É o Esse principal. é o mais... É a primeira coisa, É buscar a o primeira reino, coisa, né? buscar o reino. Se você buscar o reino e continuar fazendo isso, vai ter momentos na sua vida que você vai fazer isso. Discordando disso. Principalmente algumas matérias, dependendo do que você for cursar. Curso, faculdade tem muita... Sabe, existem algumas coisas que vai contra, né, os nossos princípios. Só que se você estiver ligado na rocha, Com se certeza. você estiver firme, você vai saber diferenciar aquilo e como tirar proveito daquilo. E se você ora hoje, se você lê Bíblia hoje, você faz mais isso ainda quando você cansar de estudar, fazer faculdade, curso, seja lá o que for. Você tem que preparar mais ainda. Nunca pare. Meu pai sempre me disse uma coisa, ande com 2 sacolinhas. Sim. Uma com fundo e uma sem fundo. Tudo que for de proveitoso para a sua vida, seguindo seus princípios cristãos, guarda na sacolinha com fundo. Aquilo que não for proveitoso para você, põe na sacolinha com fundo e deixa sem fundo e deixa para trás. Isso aí. Bom, acho que é isso então, né? Vocês acharam aí? Deixa um comentário aí embaixo o que vocês acharam disso. Quer continuar trazendo vídeo desse tipo. Quer deixar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Ative o sininho da notificação, dá like. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos, tá? Bom, gente, é isso então. Fiquem atentos nos próximos vídeos. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores sobre as disciplinas espirituais, volte aí, dá uma maratonada aí, dá uma olhadinha nos vídeos que vai ficar muito legal. Então, um vídeo com a Carol. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. Tchau. Valeu. À disposição deles. Ah, é. Eu fico à disposição de vocês, se quiserem conversar, tiver qualquer dúvida,
provavelmente o cara vai colocar as redes sociais tá aqui, ou aqui, não sei. É embaixo. É embaixo. E aí eu fico à disposição. Sei. Tá? A gente tá aí.